Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e abrindo essa nova jornada, minha e tua, aqui, agora, eu uno as mãos, palma contra palma, e digo: retorno e me abrigo no Buda, no ser iluminado. Retorno e me abrigo na Sangha, a comunidade dos praticantes de Zazen, de meditação. Retorno e me abrigo no Dharma, no caminho iluminado. Eu quero conversar hoje contigo sobre um livro da minha mestra de Zen Budismo, Monja Coen. O nome do livro chama-se O Sofrimento é Opcional. É um livro lindíssimo, de profundidade abismal e que trata do tema como o Zen Budismo pode nos ajudar a lidarmos com a depressão. E por que te ajudar, me ajudar, nos ajudar? Porque na visão de Mestre Buda, todos nós, em algum momento da vida, passamos por estados depressivos. Eu estarei falando dos caminhos para que possamos ultrapassar essa depressão. Claro, sempre esses caminhos, esses ensinamentos unidos à medicina, ao teu tratamento, à tua força de vontade. Para quem não conhece o budismo, existe um ensinamento que é chamado das 4 nobres verdades. Foi um dos primeiros ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. E a primeira nobre verdade chama-se dukkha. Dukkha quer dizer insatisfação. E olha, na época de Buda, você imagine, há aproximadamente 2.500 anos atrás, já existia a insatisfação. Imagine hoje, com tantas coisas para se comprar, para se ter, para se visitar, e esta talvez seja uma das causas principais da depressão, a insatisfação. Buda diz que dukkha existe. Dukkha também pode ser chamado de sofrimento. Assim, reconheça. E esse é o princípio dos alcoólatras anônimos, os drogadilhos anônimos, os jogadores anônimos. Reconhecer, ok, a depressão existe, o sofrimento existe, a dor existe. Buda fala de várias dores: a dor da velhice, a dor muitas vezes do luto, a dor das doenças. Tudo isso passa pela nossa vida. É claro que queremos, com certeza, termos prazer, ganharmos o tempo todo, mas a dor e a perda faz parte da nossa vida, da nossa jornada. Então, se tu tens essa sensação, esse sentimento de depressão, essa doença seríssima que é a depressão, observa isso. Sim, a depressão, a dor, a insatisfação existem. A segunda nobre verdade: qual a causa de dukkha? Qual a causa do sofrimento? Qual a causa da depressão? Buda diz: estar longe de quem se gosta e perto, muitas vezes, de quem não se gosta. Não estar fazendo o que se gostaria de fazer. Não ter o que se gostaria de ter. E a mente é um saco sem fundo. Quer. Buda também fala do nascimento, da velhice, da morte, das doenças. Tudo isso são causas de depressão. A terceira nobre verdade é uma percepção de que é possível se ultrapassar a tudo isso, encontrar algo no nosso ser que é chamado de nirvana, ou o paraíso em si mesmo, que é um estado de paz, de aquietamento, que hoje não só os praticantes de meditação, mas a própria ciência tem observado os benefícios meditativos, apesar que nessa nossa conversa eu não vou estar falando tão somente da meditação. Ela é um dos antídotos contra a depressão. Então, primeira nobre verdade: dukkha, existe o sofrimento. Segunda nobre verdade: quais são as causas do teu sofrimento? Terceira nobre verdade: existe um local no si mesmo, na alma, no Atma, na psique, no Purusha,
que pode-se encontrar a paz. É a terceira nobre verdade. E a quarta nobre verdade é chamado de caminho óctuplo, que são 8 caminhos que tu pode seguir aqui e agora, tomar uma decisão de incorporar esses caminhos na tua vida para ter vários benefícios. Hoje eu vou estar falando dos 8 caminhos dentro do ponto de vista da depressão. Então, o primeiro caminho é a memória correta, a compreensão correta. Perceber que a cura é possível, perceber que podemos ultrapassar vários limites da nossa vida. Tanto é que nós vemos pessoas, atletas paralímpicos que não têm perna e se exercitam, que não enxergam e jogam futebol, que não têm braços e nadam. Na história da humanidade existem exemplos e mais exemplos e mais exemplos de ultrapassarmos os nossos limites. A primeira nobre verdade, que é essa ideia da memória correta na visão de Cohen, é a ideia também de pensarmos em que semente que eu estou regando. Por exemplo, o que você fica se lembrando? Monja Cohen diz: qualquer pessoa que passe um dia assistindo noticiários, televisão, filmes violentos, qualquer pessoa, é garantido que ela terá depressão. Eu me sinto muito deprimido quando abro, em alguns momentos, uma caixa de e-mail e passo pelas notícias do dia a dia. E as pessoas, memória correta, elas estão alimentando isso. O medo, a covardia, a injustiça, a revolta, o ciúme, o crime. Compreensão correta é perceber que tudo isso existe sim, que tudo isso faz parte do mundo. Dukkha, existe sofrimento, mas Monja Cohen questiona: tu tens ouvido os pássaros mesmo na cidade de São Paulo? Tem pisado no chão? Tem cuidado da tua saúde? Tem agradecido o fato de termos paladar? Imagina alguém que não sente gosto da comida, o fato de enxergarmos, ou ainda, se não enxergarmos, o fato de alguém descrever as coisas para nós como são. Então, a memória correta é acreditar na cura e usar o nosso livre-arbítrio, que segundo a neurociência e vários filósofos é pequeno. Muitas coisas nós temos heranças genéticas, heranças culturais, heranças familiares, mas usar o arbítrio que eu tenho para colocar a minha memória em aspectos positivos, olhar o positivo. Não quer dizer, eu repito, que não exista, por exemplo, sequestro. É uma coisa terrível, é um crime bárbaro, é uma coisa inacreditável que alguém possa ser sequestrado. Mas se você ler sobre isso o tempo todo, uau! E pensar, por exemplo, outro dia eu vi o Paulo Almeida, que é um escritor, falando sobre isso, que Helena de Troia foi sequestrada em Troia há milhares de anos. Tu não precisa acompanhar tudo isso, as barbáries, a violência, ok, elas existem, não nega isso, mas se tu tens depressão, foge disso, foge disso. A segunda nobre verdade é o pensamento correto. E para pensarmos corretamente é fundamental coluna ereta, respiração profunda, sentindo o ar que entra, sentindo o ar que sai. A respiração correta facilita que eu não me irrite tão facilmente, não perca a paciência, não agrida as pessoas. É você silenciar também os teus pensamentos dentro do possível. Sabe, hoje as pessoas compram muitas viagens, compram viagens para lugares quietos, para a natureza, para próximo do mar, porque não existe mais silêncio. Nas cidades grandes, de um modo geral, não existem leis que apontem na direção do silêncio. Se existem, não são cumpridas ou são inadequadas ou até mesmo injustas, porque o ideal seria um silêncio a partir das 10, 11 horas para as crianças, para os idosos descansarem em paz. Mas não adianta nada o silêncio externo se não há um silêncio interior. E esse silêncio interior vem de uma respiração consciente. Você pode fazer um mantra também, que facilita nos momentos em que a depressão surge na nossa mente. Um mantra como Yoshua, que é o nome de Jesus,
Yoshua, Yoshua, Yoshua. Ou o Pai Nosso em aramaico, que é lindíssimo. Ou tu que tens essa admiração pelo Zen, como eu tenho, mantras do budismo tibetano, por exemplo, como Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. A prática mântrica, logo pela manhã, meridiana, na hora do almoço e ao final do dia, quando nos sentamos, antes de dormir. Sente-se antes de dormir, faça alguns mantras, respire profundamente. A terceira nobre verdade é o ponto de vista correto. É não julgarmos o tempo todo negativamente tudo aquilo que nos cerca. O ponto de vista correto também é não nos fazermos de vítimas. Vítimas do mundo, ou da política, ou do governo, ou de uma guerra. Porque até mesmo no Holocausto, nós temos exemplos lindíssimos de pessoas que souberam ressignificar aqueles crimes cruéis, aquelas atrocidades, ressignificaram e encontraram paz ali dentro de uma carnificina, de uma coisa tão complicada. Olha, eu falando para se evitar de falar sobre essas coisas, mas elas surgem na minha mente. Então, o pensamento, essa ideia de nós termos um ponto de vista correto é não julgarmos tanto. E temos o ponto de vista que Monja Coen cita no livro do professor Hermógenes, que dizia: seja feita a tua vontade, que é um ponto de vista da aceitação. Ok, eu estou passando por essa depressão, eu estou passando por essa dificuldade. Há uma profunda aceitação, um profundo relaxamento em relação a essa questão. Ponto de vista correto, eu repito, não seja vítima. A quarta nobre verdade é a fala correta. Isso tem relação comigo, porque eu fiz um voto há muito tempo atrás de não falar palavrões, palavras que diminuam. Os palavrões, de um modo geral, sempre envolvem energia sexual, sempre tem relação com o nosso chakra básico. Note isso. É um desrespeito à sexualidade, um desrespeito ao amor que envolve a sexualidade. E as palavras corretas seriam falarmos de forma mansa, carinhosa, gentil, com educação. Palavras que libertem, palavras que contagiem as pessoas positivamente. Antes de falar qualquer coisa que agrida, por exemplo, no trânsito, no trabalho, pensa 3, 4 vezes, respira profundamente. Isso é um voto que você pode fazer. O voto de falar palavras corretas. Palavras que liberem a cura para você. Palavras que liberem a cura para todo o planeta que esteja nos cercando. Quando nós falamos também de palavras corretas, ou de julgamentos corretos, a Monja Coen conta um caso de uma abade, uma mestra, que no Japão, na época da guerra, ia de casa em casa pedindo esmolas para dar para os enfermos da guerra, lá no Japão. E uma casa, ela bateu na porta para pedir esmola, jogaram água fria na cabeça dela. E ela juntou as mãos, palma com palma, a abade, a monja, e agradeceu: obrigado pela água fria. E a outra monja perguntou: como é que se agradece? Ela te deu um banho de água fria, literalmente. E a abade diz: era tudo que ela podia me dar. Esse é um julgamento muito bonito. Você não entra mais em conflito, você não fica reativo em relação ao mundo. Pelo contrário, você se torna proativo. O mundo reage a você e não você ao mundo. Senão o tempo inteiro a gente fica dando respostas para o mundo. Depois vamos para outra, dentro da senda óctupla, que é o caminho em 8 passos, que é o modo ou meio de vida correto. Mudar um comportamento é importantíssimo para quem tem depressão. E às vezes o teu trabalho, você trabalha com o quê? O que você faz no seu trabalho? Como é o teu modo de vida?
o teu trabalho ou no seu trabalho você desenvolve a sabedoria, a compaixão também, palavras de compaixão, lembra? Palavras corretas, modo de vida de compaixão, atitudes de compaixão. Monja Coen fala que as suas atividades, os seus lazeres respeitam a dignidade dos outros, respeitam a si mesmo também. Ou você se vicia em álcool, tabaco, drogas muitas vezes espiritualistas, mas que, quando utilizadas sem um conhecimento, sem o devido respeito, podem fazer mal. Pensamentos turvos, pensamentos perversos, ou seja, como você vive? Você dorme bem? Você descansa legal? Eu falei até num outro programa aqui na Rádio Mundial sobre perceber às vezes que teu lugar às vezes não é em cidade grande. Esse corpo-mente, às vezes o teu prefere o mar, prefere o mato, o meu é assim. Então eu durmo muito melhor na praia, no Guarujá, onde eu moro hoje. Então tu tens que ver isso também, o teu modo de vida, com o que você conversa, o que você lê, você estuda, você se desenvolve como é a tua espiritualidade também. Tu faz o zen, a meditação, o zen que a Monja Coen ensina, ou tu faz uma prática xamânica, uma dança xamânica, isso é tão lindo, ou tu faz uma oração contemplativa cristã, seguindo os ensinamentos dos padres do deserto, que é tão lindo, tão de entrega. E então nosso modo de vida afeta todas as outras áreas, seja profissional ou não. E no profissional, teu modo de vida mata, agride, rouba, limita, mente. Se algum desses itens se manifestam, como é possível não se ter depressão? Como é possível não se ter depressão? Então, observa isso. Tenta imaginar um mundo sem inimigos. Talvez a gente não possa mudar o mundo todo para ele não ter inimigos, para as pessoas não serem inimigas, mas não podemos morrer sem ao menos tentar. E não podemos, aí sim, pelo menos fazer com que próximo de nós não haja essa energia de inimizade. No mundo inteiro, impossível, mas no meu mundo, naquilo que me cerca. Isso é o modo de vida correto. É o modo de acolhermos todos os nossos seres. E para isso entramos no 6º ponto aqui, que é a ação correta. Ação correta seria, por exemplo, fazer um Tai Chi Chuan, antes de se alimentar, fazer uma oração, comer pouco à noite, se alimentar de algo que não fira, que não destrua o ecossistema. Ação correta é palavras de compaixão, olhar de compaixão, um trabalho onde as suas ações sejam corretas. E ações incorretas, de novo, usar a espiritualidade como uma forma de ganho, ou se sentar no sofá e simplesmente não se exercitar, ou fazer fofoca, ou ter uma ganância exagerada, avareza exagerada. Tudo isso são ações incorretas. A ação correta também é observar o silêncio. Observar o silêncio. Vou falar daqui a pouco disso. 7ª, sem dar óctupla, o 7º caminho, esforço correto. E aí entre o esforço da meditação, né, esse esforço, quantas pessoas que falam para mim, eu me esforço para comprar um óculos novo, um tênis novo, uma televisão nova, eu me esforço para fazer uma viagem maravilhosa, mas tu não se esforça para cuidar da tua saúde, para se exercitar. Eu li há pouco tempo um livro, tem a impressão que chama Correr para Quê? E que é um livro que fala de depressão e ansiedade e corrida. Cooper, antigamente se falava, você andar ou correr muito. E hoje tem várias pesquisas que esse exercício físico libera, a corrida ou as longas caminhadas, libera uma série de elementos no nosso corpo. Eu até me lembro mais ou menos qual deles é o principal, mas não vou me arriscar porque a pronúncia...
E é um esforço correto você correr, você se exercitar. É um esforço correto você, antes de dormir, fazer uma oração contemplativa, longa. É um esforço correto você estudar e não parar as coisas pelo meio, ou cuidar da tua saúde, ou falar palavras amorosas. Por exemplo, a gente adquirir um vício, o vício do tabaco ou o vício do álcool, é preciso esforço também. Quantas vezes que alguém precisa beber uma bebida alcoólica para se viciar nela? E isso é um esforço incorreto. Então, esforço correto. Tens que ter disciplina, ser um faixa preta no 8º item, que é a meditação correta. Eu estava lendo ontem um livro muito lindo que é A Ciência Falando da Meditação. Às vezes a monja Coen acha que não é muito bom focar só na ciência, mas esse livro fala de vários estágios da meditação. O 5º estágio é meditar um pouquinho por dia para ter saúde e para ganhar dinheiro. Olha que coisa maluca. Meditação para as pessoas serem melhores profissionais, às vezes até empresas que não têm ética nenhuma, mas porque quem medita é muito melhor profissional, segundo quem tem experiência nisso e segundo a própria ciência, a neurociência. Mas é o 5º estágio, é pouquinho por dia. O 4º é meditar um pouco mais e trazer os valores éticos para a meditação. O 3º é ter uma prática grande, nem que seja 15 minutos de manhã, à tarde e à noite. E a monja Coen ensina aqui no livro a meditação Zazen, que na minha opinião é a mais poderosa de todas. Por que a mais poderosa? Porque no Zazen você não usa nada de fora, você se senta em frente a uma parede, de olhos semi-abertos, mas não se fecha os olhos, você não faz mantra. Eu ensino mantra, eu tenho um curso online de mantra, eu tenho livros de mantra, 2 livros, mas o mantra ele te joga para essa ideia de você um dia sentar, ainda mais se você tiver depressão, e observar teus pensamentos, até uma hora que um dia tu diz, uau, eu não sou esses pensamentos. Você não é quem você pensa que você é. Guarda isso, você não é quem você pensa que você é. Os pensamentos vêm a ti, tu não escolhe o que pensar. Eles nem seus estão, eles vêm de fora. Vamos falar disso um outro dia. Chama memética, segundo a biologia de Richard Dawkins. Memética, os pensamentos vêm. E quando você percebe que esses pensamentos de depressão ou de ansiedade, que eles estão unidos, eles vêm a ti, tu descobre aquilo que eu falei no início do livro da Coen, Sofrimento é Opcional, que é a 3ª nobre verdade. A primeira, existe o sofrimento. A segunda, quais são as causas do teu sofrimento? A 3ª, existe o nirvana. O Jung chamava, o mestre Jung, de si mesmo, ou na Índia chama purusha, ou alma, ou self, ou energia da psique. O teu ser é paz, não é que tu vai ter isso, tu já és isso, a paz. E essa senda óctupla, esses 8 caminhos que terminam com a meditação, quando você senta e observa, mas precisa de esforço correto para meditar. Nós deixamos para amanhã a meditação, nós adiamos para amanhã a meditação, ok? Essa nossa conversa é curta, foram 25 minutos de conversa. Eu recomendo muito esse livro, O Sofrimento é Opcional, e é um livro nem sempre é muito fácil achar, mas você pode encontrar no site da Monja Coen, monjacoen.com.br, e que tu possas fazer desse ensinamento do livro que eu compartilhei aqui de Buda para ti, que tu possas fazer da tua vida uma obra-prima, que tu possas fazer esse planeta ser mais perfumado, mais feliz, mais saudável. Eu uno as mãos e digo, retorne e me abrigo no Buda, retorne e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha.